Olá, para quem está começando no mundo de machine learning, é muito comum ouvir falar de redes neurais, certo? Mas e se eu dissesse que para resolver a maioria dos problemas do dia a dia, existe uma ferramenta que é mais intuitiva, mais rápida e, em muitos casos, até mais poderosa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas florestas de decisão. E olha, garanto que no final desta nossa análise, a forma de enxergar os dados vai ser completamente diferente. Para entender isso, o nosso caminho vai ser bem parecido com o de cultivar um jardim, sabe? Primeiro, a gente vai aprender a plantar uma única sementinha, a árvore de decisão. Depois, vamos ver como fazer para ela não crescer de forma descontrolada. E aí sim, no final, a gente vai aprender a cultivar uma floresta inteira, uma floresta robusta e cheia de sabedoria. Então, vamos lá! O mundo do machine learning parece que tudo gira em torno de redes neurais gigantes, super complexas. Mas a verdade, na prática, é que a maioria dos dados que a gente encontra no mundo real, sabe, relatórios de vendas, prontuários médicos, dados de clientes, tudo isso mora em planilhas, em tabelas. E para esse universo de dados que a gente chama de tabular, as florestas de decisão não são só uma alternativa, não. Muitas vezes, elas são a melhor ferramenta que a gente tem. E olha, é aqui que a gente vê a beleza prática da coisa. Enquanto as redes neurais exigem uma preparação de dados super cuidadosa, as florestas são, digamos assim, mais pé no chão. Elas aceitam diferentes tipos de dados sem reclamar. E pensa só, para a maioria dos projetos que lidam com milhares, talvez centenas de milhares de linhas, elas são incrivelmente rápidas. O que isso quer dizer na prática? Menos tempo configurando, mais tempo tirando insights, obtendo resultados. Ok, então para a gente entender a floresta, a gente precisa primeiro entender a árvore. Vamos desmontar o bloco de construção fundamental dela, a árvore de decisão. É aqui que a mágica de verdade começa a acontecer. Pensa num jogo de cara a cara, aquele de adivinhar o personagem. A lógica é a mesma. O modelo vai fazendo uma série de perguntas bem simples, de sim ou não, para ir eliminando as possibilidades. E assim, passo a passo, ele chega na resposta final. É um processo bem lógico que dá para a gente seguir com os nossos próprios olhos, o que é fantástico. Esse caminho que vai da raiz até a folha, a gente chama de caminho de inferência. E essa é a grande, grande vantagem de uma única árvore, a transparência. A gente consegue literalmente seguir o rastro e entender o porquê de um modelo ter tomado uma decisão. E isso, no mundo de machine learning, é algo raríssimo e muito, muito valioso. Tá, mas como é que a árvore sabe qual pergunta fazer? Ela não chuta de jeito nenhum. Em cada passo, ela procura a pergunta que melhor organiza os dados, que cria os grupos mais puros, mais homogêneos. Pense em separar um baralho. A pergunta, a carta é vermelha ou preta, divide o baralho certinho no meio, né? Traz uma ordem para o caos. É exatamente isso que o ganho de informação faz. Ele busca a pergunta que mais reduz a bagunça, desordem, que a gente chama tecnicamente de entropia, nos dados. Bom, mas agora vem um alerta importante. Uma única árvore, se a gente deixar ela crescer sem controle, pode virar perfeccionista demais. Ela começa a decorar cada detalhezinho dos dados de treino, inclusive as exceções, o ruído. E a esse fenômeno a gente dá um nome de overfitting, ou sobreajuste. E esse é o calcanhar de Aquiles de muitos modelos de machine learning. Para ficar bem claro, uma árvore com overfitting é como aquele aluno que decora as respostas de um simulado, mas não entende nada da matéria. O que acontece? Na prova de verdade, ele vai mal. O modelo faz a mesma coisa. Ele decora os dados de treino, mas quando chegam dados novos que ele nunca viu, ele não sabe o que fazer. Mas, felizmente, a gente tem ferramentas para podar a nossa árvore e mantê-la saudável. A gente pode, por exemplo, limitar a profundidade dela para que ela não faça perguntas demais, não vá fundo demais nos detalhes. A gente também pode exigir um número mínimo de exemplos em cada folha para que ela não tire conclusões com base em um ou dois casos isolados. Essas técnicas que a gente chama de regularização são como as rédeas que a gente usa para guiar o aprendizado do modelo e evitar que ele se perca. Certo. Então, se uma única árvore pode ser meio teimosa, enviesada e cometer erros, o que a gente faz? A solução é genial e, ao mesmo tempo, muito simples. A gente não confia em uma única árvore. A gente confia numa floresta inteira. Essa ideia vem de um conceito fascinante chamado a sabedoria da multidão. Tem um exemplo clássico lá de 1906, numa feira. Pediram para quase 800 pessoas adivinharem o peso de um boi. E o mais incrível é que a média de todos os palpites foi mais precisa do que o palpite de qualquer especialista individual que estava lá. E é exatamente esse o princípio por trás de uma floresta de decisão. Pensa em cada árvore como uma pessoa naquela multidão.
Cada uma tem sua própria perspectiva, seus próprios vieses, seus próprios erros. Mas, quando a gente junta a previsão de centenas de árvores, os erros individuais tendem a se anular. E o que sobra? Um julgamento coletivo muito mais robusto e preciso. Agora, para construir essa multidão de árvores, não existe um jeito só. Existem duas filosofias principais para isso, duas arquiteturas de florestas bem famosas. Vamos entender a diferença entre elas. E a diferença aqui é fundamental. De um lado, a gente tem as florestas aleatórias, ou random forests. Elas treinam centenas de árvores de forma totalmente independente, em paralelo. É a pura sabedoria da multidão que a gente falou. Já do outro lado, temos as árvores com aumento de gradiente, ou gradient boosted trees. Elas trabalham em equipe, de forma sequencial. A segunda árvore é treinada especificamente para corrigir os erros da primeira. A terceira corrige os erros que sobraram da segunda, e assim por diante. É como se fosse um time de especialistas se aprimorando a cada passo. Ok, então a gente já entendeu o como a coisa funciona. Agora vem a pergunta que vale ouro. Quando? Quando, num projeto, a gente deve olhar para o problema e pensar: opa, isso aqui é um trabalho para uma floresta de decisão? Bom, para resumir, se o problema envolve dados em tabelas, como planilhas ou banco de dados, se o objetivo é ter um modelo robusto, que não precise de dias de preparação de dados e que entregue resultados sólidos de forma rápida, então as florestas de decisão têm que estar no topo da lista de opções. Elas são, de verdade, o canivete suíço de quem trabalha com dados. E as aplicações são praticamente infinitas, desde prever quais clientes têm mais chance de cancelar um serviço, até identificar transações fraudulentas ou ajudar a diagnosticar doenças com base em exames. Agora que a gente entendeu a mecânica por trás, fica a reflexão. Basta olhar para os dados que estão por aí. Qual padrão, qual segredo está escondido ali, só esperando para uma floresta para ser descoberto?